lembro que em Florença, eu estava num pequeno hotel, à beira do Arno, Rio Arno, e uma ocasião, uma senhora inglesa veio para mim e disse, eu soube que o senhor é arquiteto. Eu também sou muito sensível. Quando eu entro numa sala, eu sou muito sensível à largura e altura dos cômodos, das janelas e das portas. Eu sou também sensível a isso. Assim, quer dizer, ela dando uma lição, quer dizer, a arquitetura é isso. A essência da arquitetura está nessa sensibilidade às proporções de um ambiente, ao espaço, a relação de altura dos vãos, da relação dos vãos com as paredes. Nunca mais esqueci essa sensação daquela senhora me dando uma aulazinha em poucos minutos, em que eu não li um professor nos 5 anos tinha me... Eu também sou sensível. Brasília começou em Pampulha. Mesma arquitetura, mesmo entusiasmo, mesma pressa, mesma coisa. De modo que Brasília foi um movimento, assim, uma aventura, assim, fantástica no tempo, não é? Criou entusiasmo. E a ideia dele foi aquela, a partir da Carta de Atenas. Essa é uma fixação de um programa, deve ser assim. O resto foi ele que fez tudo. Tem nada com a Carta de Atenas. Você imagina ele 12 dias no Oceano Atlântico, sem assunto, sem telefone, sem interrupção, sem nada. Então tem papelzinho com a logo do navio, com primeiros esboços ainda, sabe? Quer dizer, eu acho que isso foi determinante, sabe? Dispor desse tempo contínuo sem nenhuma espécie de interrupção, nada. Brasília, que ele entregou na última hora, que eu me lembro dele suando frio, com a camisa encharcada, com aquela coisa que ele sabia que ele tinha que entregar aquele plano, com medo de não dar tempo, de perder a hora, e suando, assim, de nervoso, sabe? Eu me lembro claramente dessa cena. E outra coisa que a gente não dá a suficiente importância é o fato dele ter feito Brasília absolutamente sozinho.
sozinho. Ele, Deus e pronto, acabou. Quando Brasília foi inaugurada, eu soube que ele não iria a Brasília, ele ia mandar as filhas. Então, eu comprei um ramo de flores para eles levarem, meus 2 filhos. E chegamos lá, batemos, ninguém atendeu. Então, nós entramos e os 2 garotos foram correndo, descobriram ele atrás de um biombo. Ele devia estar, talvez, numa reclusão, sei lá. E aí abraçaram ele, e deram as flores para ele. Você sabe, a minha mãe, ela era uma pessoa solar. Sabe como é uma pessoa solar? É uma pessoa que irradia luz para tudo que tem em volta. Então, você pode imaginar o que foi o acidente que levou ela, né? De modo que isso aqui tem a coisa de Brasília, né? Que ele não foi, o Time fez aquela matéria dizendo que não foi, por que não foi, não sei o quê, que ele se deu o trabalho de escrever uma cartinha para o Time, dizendo que ele não ia, que ele estava de acordo com o desenvolvimento do plano, que ele não ia por 2 razões. A primeira, que ele queria deixar o primeiro plano para o autor dos projetos de arquitetura e para o construtor, que são Oscar e Israel Pinheiro, e segundo, porque a mulher dele teria gostado muito de estar lá e ele preferia dividir o impedimento. 3 anos antes de Brasília, compreende? E justamente indo para Correios. E eu acho que houve uma série de coincidências e estava chovendo um bocado, uma chuva fina, né? Uma estrada conhecidíssima que eu estava parte de fazer, né? Estava tudo normal. Eu me lembro disso, mas o que houve foi o seguinte, quer dizer, o carro era um carro que eu comprei na Inglaterra, um Hillman, e esses carros Hillman tinham uma alavanca de mudança, não embaixo assim normalmente, mas junto com o volante. Entendeu? Junto com o volante, uma haste assim que você mexia à vontade. O que era, eu percebi depois, que deve ter havido um ligeiro cochilo, que era uma reta, e depois tinha uma ligeira curva, uma curva generosa, compreende? E eu devo ter tido um cochilo. Foi o momento quando começou a curva. Quer dizer, quando eu percebi, o carro estava saindo de direção. E eu quis corrigir, foi pior, compreende? E aí foi em cima de uma árvore, uma brutalidade incrível. E essa alavanca, então apunhalou o coração dela, compreende? Então, ela foi projetada, né? E ela foi, se esvaiu o sangue, foi sangrada completamente. Perdeu o sangue todo ali. Ninguém parava, né? Ninguém parava. Uma coisa bárbara, uma coisa que não vem. Não vamos falar nisso agora, porque é uma coisa tão penosa, tão penosa. Mudou tanta coisa. Mas, que tipo da coisa que não te justificaria de maneira alguma. Aconteceu uma coisa dessa, minha culpa.
ele explicou a não ida dele a Brasília como vontade de dividir com Leleta, né, com a mulher dele, a impossibilidade que ela tinha de ir, ou seja, compreende-se que ela insistiu muito em que ele praticasse a profissão e ele fez Brasília para satisfazer essa vontade dela, mas eu não tinha mais ela para vir, né? Aí você percebe que ele está admitindo que ele não fez tanta arquitetura quanto ela esperava que ele fizesse. No caso, Leleta é o grilo falante, a pessoa que eu conhecia, que ele amava, né? Eu conheci os dois juntos, era uma mulher muito positiva, muito clara, com um olhar muito bonito e que sabia muito bem as coisas. 2 anos antes, menos de 2 anos antes, o Corbusier mandou por papai, que estava na Europa em 52, para ela, um desenho lindo, que é um punhal com sangue. Dizendo que eram as armas de um rapaz que não era absolutamente pessimista. E acontece que ela foi literalmente apunhalada pela mudança do carro. E ele sempre olhou aquele desenho, juntou as duas coisas. Aquela coisa do sangue naquele punhal e dela apunhalada, né? O Le Corbusier, ele era suíço, estudou numa escola pequena da Suíça, o pai é relojoeiro. E quando ele muda para Paris, Paris era fortemente dominado pela Academia de Belas Artes. Então, para um arquiteto renovador, não francês e não da Escola de Belas Artes, de fato, muito pouco sobrava de projetos e construção em Paris. Então, o Le Corbusier, quando é convidado pelo governo brasileiro para vir ser consultor do Ministério da Educação e Saúde, ele enxerga a oportunidade ideal de demonstrar sua doutrina e seu modo de construir em larga escala, coisa que ele não estava, de modo algum, conseguindo na França. O Brasil era um território possível de construção, né? E o Lúcio Costa, ele sempre foi um homem que avaliava muito bem as possibilidades. E ele sabia que teria outra fortaleza se ele tivesse o Le Corbusier como consultor. Ele escolhe, de fato, o Corbusier, porque o Corbusier é o que está mais próximo dessa visão telúrica, como ele diz, que é uma palavra muito própria do Lúcio, da ideia de natureza, que é uma ideia fortíssima para o Lúcio Costa. Implica que há uma visão da própria situação geográfica do país, né, da natureza e tudo mais, que o próprio Corbusier incorpora, porque isso é um problema dele, Corbusier, da própria maneira de se pensar o urbanismo, que para o Lúcio, de fato, casa muito bem. É muito diferente da visão exatamente do Gropius, do pessoal alemão, que é uma visão muito mais, eu não vou dizer urbana nesse sentido de grande cultura, mas é uma visão mais ligada a um mundo da produção. O projeto de formação de uma arquitetura nacional do Lúcio, de um urbanismo nacional, também originariamente do Lúcio, e que acompanhava o projeto de formação de uma nação com uma certa autonomia, independência e riqueza própria. Esse projeto, no início, é um projeto bastante ousado, bastante corajoso. Há rupturas sociais importantes, como há ruptura também com a nossa arquitetura do ecletismo um pouco preguiçoso, cômodo, bonito, mas sem muita ambição de progresso e de generalização desse produto. Eu acho que é importante dizer que Lúcio Costa não apenas assumiu a arquitetura moderna brasileira como uma boa causa, como ele mesmo diz, não é? Mas que ele tinha um esquema para a arquitetura moderna brasileira, utilizando uma outra expressão dele. Mas eu acho que o Lúcio Costa tinha muito claro o que deveria ser a arquitetura moderna brasileira. E ele, de fato, tomou todas as providências
para que ela acontecesse. Eu acho que a arquitetura moderna brasileira tem a feição que tem, ela se formou, ela tem a consistência que tem, é bom de se poder falar numa arquitetura moderna brasileira, pela ação do Lúcio Costa. O edital do primeiro concurso foi feito pelos arquitetos acadêmicos da Escola de Belas Artes. E com isso, né, ele descarta, quer dizer, as contribuições modernistas. O Arquimedes Memória ele fez um projeto que juntava uma corrente acadêmica com uma corrente neocolonial. Ao ver esse projeto, o Carlos Drummond de Andrade alertou ao Gustavo Capanema que esse projeto não tinha nada a ver com a imagem que o Ministério devia projetar, que era o Ministério encarregado de construir o futuro do homem brasileiro. E nada menos futurista do que um prédio que remetesse a uma fictícia civilização grega que teria acontecido na ilha de Marajó. Gustavo Capanema ayant refusé le projet qui avait été primé, on avait payé, donc le gouvernement brésilien a distribué les prix qui étaient prévus, mais Gustavo Capanema a pensé qu'il fallait un projet beaucoup plus moderne. Et il a demandé à Lúcio Costa de faire un nouveau projet. Eu, então, entendi de organizar um grupo de arquitetos para a elaboração desse projeto. Eu convidei, inicialmente, Jorge Moreira, Afonso Eduardo Rede e Carlos Leão para trabalharem comigo. E depois, esse grupo foi acrescido do Hernani Vasconcelos e Oscar Niemeyer. E aí veio o Corbusier. Veio o Corbusier e o Lúcio já tinha feito um estudo. De modo que o Corbusier chegou com aquela desenvoltura de chefe e tal, viu o projeto que o Lúcio tinha feito, preferiu fazer um outro, apresentou uma solução, o Lúcio aceitou. Nessa ocasião, o Lúcio botou para trabalhar com ele, para ajudar ele no desenho, e eu fiquei ajudando. E aí, ele foi embora. Então começaram a desenhar no escritório do Lúcio o segundo projeto Corbusier. O primeiro era num lugar ideal, perto do mar. Mas quando ele voltou para cair na realidade, que é fazer um desenho para o lugar exato, aí ele fez um novo projeto. O mesmo espírito, mas diferente. Então, esse segundo projeto é que a equipe do Lúcio começou a desenvolver. Eu achava que o primeiro era melhor. E um dia, não sei porquê, eu fiz o croquis utilizando o primeiro. Peguei o primeiro projeto, atravessei no terreno, fiz a rua passar por baixo, abri. E o Leão gostou. Quando o Lúcio chegou, o Leão disse, olha, eu acho que vai fazer um projeto aí que eu acho que tá bom. Ele pediu para ver, eu que não tinha a menor preocupação, nem pensava poder influir, tinha jogado pela janela. Ele mandou buscar. E aí foi a primeira coisa assim, que me impressionou no Lúcio, correção assim, de generosidade. Ele viu, achou bom, disse, vamos fazer isso. Essa é a história do famoso papelucho. Essa história me foi contada pelo Oscar, pelo Lúcio, e eu acredito que seja verdadeira. O doutor Lúcio, não, eu quero ver. E o Carlão vai lá embaixo.
Tudo isso é tão mitológico, eu sempre li essa história pensando que eles fizeram isso dentro do Ministério. Quando eles estavam sentados, jogou, trabalhando, eu imagino que eles estavam no Ministério da Educação, que obviamente estava no Papelucho, né? Eles estavam no Pedro Ernesto. Ali é que era o Ministério do Capanema. É ali que a gente tem que imaginar essa cena. Me parece estranho, mas é ali que eles estavam. Le Corbusier jamais teria deixado aquela coisa tão elegante e ao mesmo tempo ter uma solidez também, mas é um prédio de uma rara beleza, de fato, é muito feliz aquele prédio. Já tem as características do Oscar, já começa a aparecer a mão do Oscar. Esse é um dos mistérios do Ministério para mim, essa coisa difusa, um Oscar difuso dentro de um projeto de Le Corbusier, ainda muito orientado por Lúcio Costa. Divulgou-se muito a ideia de que a arquitetura brasileira tenha surgido como uma espécie de milagre, e isso se deve à própria frase de Lúcio Costa. Mas o fato de o edifício do Ministério realizar tão integralmente os princípios da arquitetura moderna, que ainda não estavam realizados em nenhum outro lugar do mundo, tem muito a ver com o fato de que tanto a Europa quanto os Estados Unidos estavam empenhados na guerra. Então, eu acho que a questão do pioneirismo a ser louvado, no caso, não é o ponto mais importante, inclusive porque esse pioneirismo se remete mais aos nossos paradoxos, ao fato de ser um país atrasado tentando dar saltos de modernização, do que é propriamente uma virtude. O que é de se espantar, e isso sim é a grande qualidade, é o fato da impressionante realização plástica, espacial, arquitetônica que acontece, dada pela equipe brasileira nesse projeto. O modo como a implantação do edifício desfaz a relação do lote e da quadra. Então eu fico me perguntando, mas meu Deus, como é que a vida do Oscar, a carreira do Oscar, teria que aflorar de alguma maneira, porque aquilo tudo estava dentro dele. Mas as circunstâncias propícias, compreende? Seriam outras. Então seria uma vida diferente. O Lúcio Costa realiza a antropofagia tão preconizada pelos Andrade. Ele, ao reinterpretar de um modo próprio o modernismo europeu, especificamente do Le Corbusier, e ao propor um casamento dialético entre a vanguarda, né, a construção do novo e o estudo do passado, né, ele realiza esse ideal modernista da antropofagia, né, de você assimilar o estrangeiro através do seu próprio organismo e de uma crítica e da sua situação. Portanto, não é nada estranho que alguém com as preocupações do Lúcio Costa se identificasse e participasse desse movimento, porque é sintomático que, simultaneamente, em 24, os modernistas como Mário e Oswald de Tarsila fizessem a viagem às cidades históricas de Minas. E Lúcio Costa, ainda estagiário, fosse comissionado pela Sociedade Brasileira de Belas Artes a viajar, então, a Diamantina.
Diamantina foi, de fato, uma revelação. Porque Diamantina era uma cidade inteiramente pura, colonial. Não tinha nada de recente. Era uma cidade que vivia e transmitia o passado com uma naturalidade incrível. Era impressionante a beleza sem esforço. Tinha uma coisa tão normal na arquitetura civil em Diamantina que aí ficou, digamos, a semente de um desconforto. E, ao mesmo tempo, junto com esse desconforto em relação ao que ele fazia, veio também a indagação de dizer assim, mas qual deve ser, né, a linguagem da minha época? O que ele vai realmente identificar é que, em certos procedimentos construtivos da colônia, você tem a estrutura mais evidente. Quer dizer, não tem... Por isso que ele faz a diferença. Ele não gosta tanto das igrejas barrocas que escondem a estrutura, né? Atrás do dourado todo, do estuque, coisas desse tipo. Ele vai querer exatamente campo estrutural mais verdadeiro. Essa ideia é muito próxima, de fato, da questão moderna. E pensar que Brasília está situada num deserto, praticamente quando eles chegam ali, num semiárido absolutamente desfalcado de tudo, e que Diamantina é exatamente igual. Aquelas pedras maravilhosas que mudam de tonalidade ao longo do dia, fica vermelha, marrom, amarela, mas é uma cidade no meio do nada. Quer dizer, acho que o Lúcio compreendeu isso com muita clareza. Faz assim, num lugar que é vazio, precisa fazer uma coisa que seja 2 traços. Eu faço parte de um grupo de pessoas no mundo inteiro que pensa que nenhuma cidade pode ser planejada, nem cidade é obra de arte. Eu acho que cidade é uma coisa que leva séculos e vai crescendo a sua maneira, é de natureza acumulativa como a cultura. Mas acontece que em Brasília precisava fazer uma cidade onde não havia nenhuma. Então isso que eu estou dizendo não vale. Brasília é a exceção. Então eu acho que a gente tem uma sorte enorme de ter tido um presidente que tomou essa decisão quando o país dispunha de 2 arquitetos como o Lúcio para fazer o plano e o Oscar para fazer os palácios. Porque do contrário a gente teria uma Goiânia de ouro, né? Alguma coisa terrível. Uma coisa que salta aos olhos, lendo-se a memória descritiva de Brasília, é como, apesar de ser uma cidade feita nos moldes das cidades modernas do Siam, né, no urbanismo moderno, o Lúcio, o tempo inteiro, ele busca outras filiações. Ele fala que os gramados o remetem aos jardins ingleses da infância, não é? A escala de 6 pavimentos ao alcance da voz da mulher, né, da mãe que chama o filho, as autoestradas, as estradas americanas, né? Então ele articula esses parâmetros modernistas o tempo inteiro com alguma coisa vivida. Eu acho que é quase que recorrente no texto do Lúcio e nos seus próprios projetos a ideia de usar a natureza e a paisagem como forma de controle do projeto. Brasília, os quarteirões, as quadras de habitação vão ser cercadas por cintas de árvores, de forma que o que você vê da cidade, a rigor, é só o centro, ou seja,
a esplanada dos ministérios e tudo mais. E o resto é uma cidade verde, ou seja, onde você não vê praticamente o construído. Ele não é um arquiteto de prancheta. Um arquiteto de prancheta nunca iria esconder o trabalho dele atrás das árvores. E ele tentaria defender um certo procedimento moderno. O Lúcio não. Ele não. Ele diz assim, não, o projeto é moderno, é pilotia, isso, é aquilo, a casa e tal, mas as árvores, o jardim, que isso preserva ao mesmo tempo uma certa intimidade, isso ele fala sempre, um certo barulho, essa coisa mais tranquila, e ao mesmo tempo resolve, em parte, a dificuldade que ele acha que vai ter de controlar a produção de arquitetura, o que, aliás, é verdade, não se consegue controlar a produção, a qualidade da arquitetura. Então, a maneira como ele faz essa simbiose entre as duas coisas é através da noção de natureza. No tempo em que Brasília foi feita, essa questão do centro de Brasília foi muito discutida, muito. Ao mesmo tempo, já começavam as teorizações sobre qual área era Titá, o coração da cidade, aquela coisa toda. E, de repente, no desenho do Lúcio Costa, aparecia uma coisa estranha, que era quase uma ausência desse coração, desse centro, né? O que já é um elemento de ruptura muito marcado, né? Cidades nossas tradicionais são sempre organizadas através da praça central, onde tem os monumentos principais, etc. Centro de reunião, de encontro, manifestações políticas, etc. Isso ele desloca lá do centro para uma ponta, né? Lá onde tem os três poderes, aquela praça, mas nega uma das grandes tradições do urbanismo nosso, que é se articulado em torno de um coração central, ainda do termo urbanismo português aqui, tudo, né? Há uma troca de polo muito importante do ponto de vista de urbanismo, uma negação, uma ruptura, talvez seja o ponto de maior ruptura no urbanismo lúcio, seja aquele o centro não centro. Conseguiu uma coisa muito difícil, é manter, na parte habitacional, uma arquitetura mais simples, mais acolhedora, melhor, não é? Melhor não é o modo de ser, enfim, assim, mas criou a parte monumental como a capital exige, com aquele eixo. Ainda que o cruzamento em dois eixos seja uma coisa artificial, que, na minha opinião, faz com que o centro ainda seja inviável. Mas essa é a minha opinião. A zona monumental não se discute, porque o Oscar fez, como ele, todo mundo já disse, e ele também, também, uma paisagem onde não havia. De vez que no Cerrado não há paisagem, né? É tudo baixinho. O horizonte é infinito, não tem montanha. Mas quando tem paisagem, é o perfil dos prédios. Então você tem o eixo da escala residencial, que organiza as superquadras, o eixo da escala monumental, que são os edifícios públicos, e o local mais próximo ao centro, onde se realiza a escala gregária, que é a escala do encontro, onde estariam os edifícios de lazer e de cultura. Então é um raciocínio diferente, porque a realização, no fim, dos dois eixos, com os terraplenos e a rodoviária no centro, é um desenho que realiza, no fim, o raciocínio das escalas, que é o raciocínio do uso como uma maneira de organizar o espaço. O Lúcio, na rodoviária, ele dá uma aula de o não edifício, que resolve toda a articulação da cidade, que some, que aparece, que você chega sem saber que chegou no edifício e é um edifício. Ele não queria nenhuma obra que fosse
o edifício como que entrasse inclusive em contraposição com aqueles edifícios tão belos ali já ao lado, a catedral muito próxima, o teatro, enfim, no eixo monumental mesmo, de ligação de tudo, faz a linha longitudinal e transversa da cidade. Que geralmente as estações rodoviárias nas cidades, nas grandes cidades, elas ficam na periferia. E eu fiz questão que essa estação rodoviária fosse no coração da cidade. Mas que todo o tráfego de conexão da cidade propriamente com essa periferia, com as cidades satélites, ela se passa, se ocorre nesse coração mesmo da cidade. Eu tinha imaginado esse centro urbano como uma coisa mais cosmopolita, muito civilizado, com cafés, aquela coisa cosmopolita de uma cidade ideal, meio europeia, né? E, na realidade, resultou uma coisa completamente diferente. Resultou uma coisa popular, quer dizer, um centro de convergência da população de Brasília, local do plano, com a população periférica, que vive no chamado cidade satélite, né? Em vez de ficar uma cidade meio artificial, né? Meio assim, um produto de estufa, assim, como eu estava idealizando, resultou uma cidade que é capital do Brasil de fato. A descrição do Lúcio da vida contemporânea é uma descrição muito pouco urbana. É uma descrição bucólica, de uma vida bucólica. Presumo que era uma vontade dele, de que a vida fosse mais culta, ou seja, culta no sentido de valores mais cultivados. É nesse sentido que ele está pensando que o mundo cosmopolita é um mundo de pessoas de todas as classes que tenham acesso à possibilidade da cultura. Quando ele aceita o projeto moderno, ele aceita numa posição defensiva, porque ele tem medo que essa dimensão de vida cotidiana, afetiva, humana, possa ser subvertida por esse mundo moderno que ele sabe que vai ser problemático. Ele tem uma visão da cidade temerosa. Ele teme a cidade, embora ele não fale isso. Quer dizer, para ele o que é urbano, no sentido moderno, na verdade não é a vida urbana, mas são as técnicas que vêm com o mundo moderno. Então há uma dicotomia no Lúcio, que aí assim eu acho que é um problema dele particular. O mundo moderno está aí, o tempo inteiro ele diz os problemas populares, os problemas de acesso democrático, resolve-se pela técnica. Ele está tentando ver se é possível pegar essa técnica moderna e preservar uma maneira de vida não tão técnica, digamos. O que ele acha que é fatal se a questão das massas tenha que ser resolvida, que o problema da pobreza tem que ser resolvido, o problema do país tem que ser resolvido, e isso será resolvido através das técnicas. Isso é claríssimo e é nesse momento que ele é mais absolutamente moderno. É quando ele aceita a ideia de que as técnicas e essa visão mais racional ligada às construções racionalmente construídas, e que isso pode resolver os problemas sociais pelas técnicas. Desse ponto de vista, o Lúcio, nesse momento, é integralmente moderno. Nós estávamos todos mais ou menos iludidos, imaginando que a renovação arquitetônica e a renovação social do mundo constituíam uma coisa só. Mas, na realidade, a experiência mostra que as coisas não são tão simples. A arquitetura do Lúcio, sempre, e a arquitetura do Niemeyer, digamos até Pampulha, era uma arquitetura quase que vinda diretamente da construção. Os elementos construtivos, os elementos de trabalho apareciam mais ou menos claramente. Com Brasília, o Niemeyer inaugura um período em que o revestimento, a capa, passa a dominar totalmente. Se encontram raros detalhes ou elementos em Brasília, na arquitetura, em que o trabalho apareça. Não digo nem que ele se expresse livremente, mas que pelo menos apareça.
há um desaparecimento global do trabalho na plástica naquele período, por esse encapamento, por essa brancura mesmo, que sempre foi declarado pela arquitetura funcionalista como imagem mesmo da racionalidade, e que, no fundo, é uma das decorações, né, dos elementos decorativos mais poderosos, porque exatamente esconde toda a origem, toda a história e transforma o objeto em outra coisa. Essa espécie de dualidade, de contraste brutal entre, de um lado, a esperança anunciada no desenho dos dois, do Lúcio e do Niemeyer, e também no discurso oficial do Juscelino, tudo aquilo, e a base que servia para a construção desse sonho. E, evidentemente, parecia, para quem participava, que estava lá dentro, que havia alguma coisa de muito estranho, a construção daquele sonho, na construção daquele novo Brasil. Todo mundo fala, por exemplo, que Brasília, os edifícios são um mar de maquete. Né? Vem exatamente disso, são edifícios sem história, porque a história da produção desses edifícios desapareceu completamente. O fato de nós termos uma arquitetura muito mais monumental, onde a liberdade formal, etc., não é? Parece romper com toda a asepsia, o ascetismo que, em princípio, deveria governar a arquitetura moderna, ela vai justamente revelar o fundo falso ou verdade da arquitetura moderna internacional. E isso vai se traduzir através de uma arquitetura em que a preocupação com a técnica, com a exuberância das formas, o viés estético, vai ser mais enfatizado. Quer dizer, essa exuberância formal precisava estar nas mãos de alguém dotado para as formas, como Niemeyer, né? Ele, de uma certa maneira, passa o bastão para o Niemeyer, ele assume o comando de um processo ao levar o Niemeyer para Nova York. Os Estados Unidos resolvem fazer a Feira Internacional de Nova York em 38 e 39. E essa feira, com a aproximação de uma guerra iminente, né, ela vira também uma declaração política. Ela ganha o nome de Construindo o Mundo de Amanhã e é um exemplo da democracia como superior a regimes totalitários. Grandes pavilhões foram reservados para a indústria americana, na qual eles mostravam, quase que numa esfera de science fiction, as suas novas descobertas, seus novos produtos e de que modo viveria o mundo de amanhã. E exigiam também que os pavilhões dos países representados na feira fossem construídos em estilo moderno. Isso, para os modernistas brasileiros, foi uma grande força, porque até então o estilo neocolonial, a partir de 1922, era exigido como estilo obrigatório em qualquer prédio do Brasil construído no exterior. Nisso, o Lúcio Costa ganha o concurso, o Oscar Niemeyer tirou o segundo lugar, mas o Lúcio vê no projeto do Oscar uma perspectiva nova e chama o Oscar e os dois vão para Nova York, onde passam um ano projetando o pavilhão do Brasil na feira. Aí é tirar o chapéu mesmo. É que o Niemeyer, como ele é um arquiteto de prancheta, o raciocínio moderno ele incorpora e cria sua própria linguagem imediatamente. É muito rápido o que o Niemeyer faz. E o Lúcio tem esse brilho, né? É ele, se você quiser usar a palavra brilhante. Ele tem uma lucidez admirável de perceber que existe um raciocínio de projeto no Niemeyer que já incorporou todos os preceitos modernos e ele vai dar a liberdade que ele de distorcer um pouco a visão muito cúbica moderna, com a linha curva. É muito delicado o projeto
38. E o Lúcio não tem problema nenhum em dizer, o meu, de fato, não chega aos pés, porque não chega mesmo. A presença do Oscar foi fundamental. O fato de eu ter levado a Nova York para fazer o pavilhão, numa época que em Nova York não havia nenhum edifício feito com essas fachadas envidraçadas, essa curtain wall, né? O mur rideau, esse pão de verre, e que o Ministério já estava botando em prática esse tipo de arquitetura. Em Nova York não havia nenhum, em 38. Isso que vocês hoje consideram arquitetura americana. Quer dizer, eles faziam aqueles arranha-céus, mas revestidos de arquitetura acadêmica. Foi um momento também de comunhão, né, de autorias, porque Lúcio ganhou o primeiro lugar, o Oscar segundo, ele chamou o Oscar para trabalhar com ele. Foi um momento em que ele compreendeu esse talento do Oscar, que era uma coisa realmente precisava ser cuidado. Eu devo muita coisa a ele. Fiquei lá um ano e tal, fizemos o projeto. Eu fiquei lá metido na sala de desenho. Né? Meu divertimento era ir com a minha filha e minha mulher para o Central Park, ficar lá descansando. Foi um período assim de trabalho junto com ele. De modo que a minha relação com ele é assim, foi muito boa. E aí ele diz, levei o Oscar, o Oscar diz, acompanhei o Lúcio, foram juntos. Né? Não é exatamente como no conto de fadas que me ensinaram na faculdade. O Lúcio ganhou e achou o segundo lugar melhor, então recusou e deu o prêmio para o Oscar, mas não foi assim. Ele achou que o projeto do Oscar tinha qualquer coisa melhor que o dele. Convidou o Oscar para fazer com ele. Então foi o primeiro lugar convidando o segundo. A verdade é que não fizeram nem o desenho de um, nem o desenho de outro. Foi feito um outro desenho, feito em Nova York. Ou no caminho, ou aqui, ou no navio, eu não sei. Lúcio Costa e Oscar Niemeyer estavam em Nova York e foi solicitado pelo governo de Minas um estudo para a construção de um hotel em pleno coração de Ouro Preto. E, na época, o Rodrigo Melo Franco solicitou ao Carlos Leão que executasse um estudo para esse hotel. E o Carlos Leão projetou um prédio que ele tentou que não contrastasse com o ambiente urbano e construiu um hotel com telhas de barro e uma tipologia que, de algum modo, não destoava daquela da rua onde ele seria localizado. E o Rodrigo resolveu mandar esse projeto para o Lúcio Costa em Nova York. E quando o Lúcio o examinou, ele teve muito temor de duas coisas. Primeiro, o projeto ele fugia completamente da escala da arquitetura local, então ele ficava avantajado em relação ao resto. E também pareceria uma capitulação dos modernos aos princípios neocoloniais, e o Lúcio então solicitou ao Rodrigo que ele pedisse um projeto ao Oscar Niemeyer. Teve um momento em que, politicamente, deve ter ficado impossível fazer essa caixa modernista. Essa é a minha ideia. Essa caixa não passava. A população ia protestar, o prefeito estava nervoso. E a gente conhece as cartas do Rodrigo para o Lúcio, do Lúcio para o Rodrigo. Mas eles não vão acreditar que eles só falaram o que está naquelas cartas. Eles trabalhavam juntos. Deve ter tido muita conversa. A carta é o que ficou, né? Na carta, o Rodrigo apela ao Lúcio.
Ele não está querendo apelar ao arquiteto, ele não está querendo intervir no projeto do arquiteto. Ele apela ao Lúcio, que se diz secretário de Ciência, que o certo é fazer ali um projeto moderno. Com isso, não só o estilo moderno se consolida, como ele é alçado à categoria de um movimento de arte tão importante quanto os anteriores. E isso não é pouco. Então, de algum modo, os modernos, primeiro, se tornam árbitros da sacralização do passado, depois eles se transformam naquele estilo que deva ser construído para preencher vazios do passado, e num passo posterior, em 1947, o conjunto da Pampulha foi protegido pelo patrimônio histórico, né? Então, os modernos passam a também ser objeto dessa sacralização. Esta capela é uma das obras-primas da arquitetura portuguesa na colônia. Essa beleza estrutural da igreja, de cantaria, contrastando com a caiação, com os azulejos, com a madeira dos retábulos, tudo isso estava encoberto por uma pintura uniforme. Quando o Rodrigo Melo Franco, diretor do patrimônio, se empenhou, a conselho meu, de fazer um programa de recuperação total da igreja e criando também o acesso. Agora, vale a pena você prestar atenção à estrutura arquitetônica da cantaria, tá vendo? A começar pelo arco cruzeiro, que separa a Capela Mor da nave. Esse arco mais forte, esse grande, né? Com a chave lá em cima, com as armas. Mas, então, tem toda a comodulação da igreja é definida de cantaria, compreende? Com esses pilastros, está vendo? Esses arcos que são duplos, por isso chamam arcos dobrados, que fazem a volta... fazem a volta da bomba, porque a estrutura toda é de alvenaria de pedra, compreende? Não tem telhado, terraço, é cobertura. E aqui as tribunas, tudo é bem definido, e com essa guarnição, esse ilhar de azulejos, é que dá, então, uma certa graça, acrescenta uma certa graça, né, à severidade da cantaria. Provavelmente, o homem que mais conhecia o nosso passado é aquele que introduz o moderno. Mas não é que ele pega o passado para se legitimar para o moderno. É que ele, por conhecer muito os processos de transformações desse passado, de todo esse passado, não só da nossa história brasileira, mas da humanidade, das civilizações, compreendia que aquele moderno era, na verdade, um outro momento desse processo do passado. Falar de um caso que a gente tem lá atualmente, que é um problema, uma dor de cabeça, que nós não estamos dormindo. Esse lote aqui, este,
pintadinho de erva aqui. Tá vendo? Grandão? Tá vazio? Tá vazio. Essa quadra aqui no meio da rua, assim, mais ou menos, é que fica deixando a gente sem saber que isso tudo é posterior. Sabe, essa rua, jogo da bola, rua de trás também, que chama. Mas a dúvida é essa que o senhor mesmo colocou, se é natural deixar aqui esse espaço, que esse intervalo fique como intervalo a vida inteira. A nossa tendência está sendo dizer que ele pode restituir aquele volume. É uma restrição decorrente de cidade tombada, não. Vendo aquelas casas, aquelas igrejas, de surpresa em surpresa, a gente como que se encontra, fica contente, feliz, e se lembra de coisas esquecidas, de coisas que a gente nunca soube, mas que estavam lá dentro de nós. Quando o Lúcio Costa faz o grande levantamento do acervo brasileiro, ele, na verdade, está fazendo um levantamento de um acervo que vem de toda a nossa cultura mediterrânea, daquilo que significa a nossa riqueza, a nossa maneira de se exprimir, da maneira talvez mais própria, mais bonita, mais rica, mais lírica de todo esse léxico brasileiro que veio de Portugal e, em última análise, veio da nossa herança mediterrânea. A viagem de 48 foi a primeira vez que a mamãe foi à Europa. E ele adorava filmar. Mas tem muita coisa que sobra dessa experiência de 8mm. E 8mm tinha que filmar, virar o filme, né? Era um meio 16. Então tem muitos filmes que filmou por cima. Também era de enlouquecer, porque ia revelar nos Estados Unidos, né? Aí chegava aquele filme, você ia ver, estava uma coisa por cima da outra. A viagem de 48 a Portugal fecha um ciclo de viagens formadoras de Lúcio Costa, que começa em 24 com a viagem à Diamantina, continua em 37 com a viagem ao Povoado das Missões e fecha nesse momento. Quer dizer, é a apoteose desse percurso que ele vem trilhando, que é de estabelecer continuidades e filiações entre a arquitetura colonial brasileira e a portuguesa. E aí é muito curioso o relato que ele faz desse momento, porque ele, evidentemente, tira muito proveito daquilo tudo, anota, faz desenhos, mas ele escreve numa passagem que, embora tudo conspirasse a favor, algo aconteceu e que ele tinha que admitir que, no fundo, os nexos dessa filiação não se realizavam plenamente. E não se realizavam por quê? Simplesmente porque não existiam. Na hora em que ele admite isso, é um momento muito importante da consciência dessa espécie de projeto falhado. Eu acho que para ele tudo era simultâneo. Então, eu não acho que seja volta ao passado, eu acho que é procurar as permanências. Você entende? Ele é um estabelecedor de elos, de links. O que é permanente? O que dura? Como é que eu ligo uma coisa com a outra? E sem preconceito. Quer dizer, você vê o Museu das Missões. As Missões é exemplar. Quer dizer, ele estava fazendo um ministério
que ele fez? Ele fez aquele pedaço do alojamento dos jesuítas com os cacos que tinha e completou o que precisava, botou um telhado de 4 águas e botou umas quadrilhas de vidro no mistério. Uma naturalidade total. Quer dizer, o tempo é um só dentro da cabeça dele. Apesar de muito diferentes do ponto de vista formal e da linguagem usada, os projetos do Ministério da Educação e do Museu das Missões, que têm apenas 1 ano de diferença, têm semelhanças incríveis, que estão na ordem do raciocínio de como o edifício atua urbanisticamente. No projeto do Ministério, feito com toda aquela equipe, o edifício é vazado no térreo e abre aquela praça que o plano Agache não permitiria. No caso do Museu das Missões, o edifício implantado em L, em relação à catedral, no modo como ele se coloca, ele recupera a existência e a dimensão da antiga praça da redução missioneira. E isso é fantástico, porque isso é uma relação intelectual que está para além da forma, e onde o edifício ele se supera e transforma-se num projeto de urbanização. Então, nos 2 casos, há um projeto de urbanização contido no projeto do edifício. E no projeto das missões, Lúcio Costa, agora sim, sozinho, realiza e demonstra que compreendeu perfeitamente esse raciocínio moderno. E talvez esteja surgindo aí o Lúcio Costa urbanista. Assim como o Ministério da Educação e Saúde, ele prova que o estilo pode existir nos trópicos e pode existir em grande escala, o Parque Hotel eu acho que é quase que um manifesto da pequena arquitetura. Como a arquitetura moderna pode ser feita num lugar com poucos recursos e usando o material disponível no local. Então você tem um belíssimo casamento de elementos naturais, madeira inclusive pouco aparelhada, com uma gramática moderna. Há tanta forma no Niemeyer quanto no Lúcio. São formas com conteúdo e responsabilidade diferentes. Né? O Lúcio é muito mais atento ao construtivo, é muito mais atento à produção imediata, o que não impediu nunca de uma grande poética. Ele escapa da pura necessidade. Há momentos em que, como em toda manufatura e toda construção, essa necessidade crua do construir não tem razão de ser. Para eu ir daqui para ali, um muro, uma parede, eu posso ir reto, eu posso ir torto. E essa liberdade existe em qualquer manufatura. E o Lúcio utiliza esses momentos de abertura, não fugindo à técnica, não fugindo à mão de obra, não fugindo ao material, mas, ao contrário, prolongando possibilidades que estão escritas naquele mesmo material, mas com uma certa dose de alegria, uma certa dose de independência, uma certa dose de repouso, né? Que é exatamente onde parece a melhor poética na arquitetura. A verdadeira poética é quando você está no nível mais simples. Né? Você está no momento do trabalho, elaborando uma matéria, com uma técnica, com conhecimento, e você faz o que é necessário segundo essa técnica, segundo esse material. Mas ali dá a impressão de uma coisa construída até como uma arquitetura mais antiga, como a arquitetura popular escandinava, por exemplo. Há um vernáculo ali que se expressa, de repente, como obra de arte moderna internacional. O Lúcio ali acertou no ponto. Esse ponto é extraordinário.
Nem antes nem depois ele superou esse ponto. Portanto, ele podia ter feito disso uma diretriz, né? Um modelo, ter feito, mas não fez nada mais parecido com isso, porque não quis, provavelmente. Né? Eu acho que ele não se orienta por uma tradição. Ele está se orientando por um modo de vida. Nós não temos nem a erudição clássica, muito menos o vernáculo. É o que o Lúcio mesmo vai dizer, nós não temos essa tradição aqui. Ele não fala exatamente isso, nós não temos essa tradição construtiva. Na arquitetura de Lúcio Costa, ele se apropria de elementos dados já existentes e recombina numa organização nova esses elementos. E a criação está justamente no modo como eles passam a se articular. E a atenção que ele dá, não ao partido estruturador do projeto, mas ao caráter que o projeto vai ganhar a partir da ênfase em cada elemento, é o que permite a gente enxergar como ele raciocina em projeto. Quando ele faz os elementos dos comogós daquela maneira, fazendo quase que um mosaico, que tem muito a ver também com a nossa arquitetura, com a influência que nós tivemos de toda a nossa formação, árabe, moura, mas colocado daquela maneira, formando uma fachada de edifício completamente distinta do que tinha se visto até então em todo o movimento moderno, porque você pega, por exemplo, as unidades de habitação de Marcel, do Le Corbusier, né? Você vê uma outra visão, completamente diferente. É a preocupação quase que formal, só dos jogos dos elementos do concreto, colocado de maneiras horizontal, vertical, formando quase que um quadro cubista, um pouco neoconcretista, que era a preocupação da imagem do Le Corbusier, que era a realidade dele da Europa naquele momento, Mondrian, o cubismo, todas aquelas coisas. No Lúcio, não é essa preocupação formal, é uma outra coisa. Ele está preocupado mesmo com como que é o modo de vida das pessoas que vivem numa habitação como aquela. Quer dizer, que vai dar um resultado formal, mas dará um resultado formal. Ele não parte do resultado formal. Não diria que em todas as obras do Lúcio é isso, em todo e qualquer momento dos seus projetos, mas digamos como tônica aparece esse tipo de comportamento, esse tipo de postura que se opõe radicalmente a do Niemeyer, que nós falamos ainda há pouco. Né? É curioso que eles tenham sido sempre, durante toda a vida, tão ligados, tão irmanados, fazendo sempre projetos juntos, com duas atitudes quase que opostas em relação à poética, em relação à forma e em relação à linguagem das coisas. O Niemeyer apareceu para o próprio Lúcio Costa como exemplar pelo fato de ele ter podido dar uma forma moderna à arquitetura brasileira. Então, dificilmente nós encontramos nessa arquitetura citações. Talvez o Lúcio Costa tenha percebido isso, ou talvez ele preferisse fazer uma arquitetura onde ainda essa presença do passado fosse mais legível. Mas ele vai eleger, ele vai sempre apontar como sendo o grande arquiteto moderno nosso, o Niemeyer. E é essa arquitetura que eu acho que ele vai patrocinar, privilegiar, etc.